Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre Sully, o herói do rio Hudson. Need a count, passengers and crew. Is anyone still here? Sully é um piloto de avião que em 2009 teve sua vida transformada. Ele precisou pousar uma aeronave no meio do rio Hudson, após um acidente envolvendo pássaros. A grande questão é que as autoridades começaram a questionar as suas atitudes. Ele deveria mesmo ter pousado ali ou tentado outra manobra e pousado em um aeroporto? Tudo isso é posto à prova em um julgamento. Sully, o herói do rio Hudson, chegou aos cinemas em 2016, com direção de Clint Eastwood, nome que vocês estão vendo bastante aqui no canal. Ele é responsável por verdadeiros filmaços: As Pontes de Madison, Menina de Ouro, A Mula, Gran Torino, O Mundo Perfeito, entre vários e vários outros filmes. São muitos mesmo. E aqui eu decidi falar de um filme um tanto quanto recente dele, mas que passou desapercebido por muita gente. E é também um filme do Clint que abre brecha para discussões muito interessantes sobre o herói eastwoodiano. Eu já vou me aprofundar nisso, mas antes eu peço para que você deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal se for novo por aqui e principalmente deixa o comentário me contando o que você acha do filme. Vamos discutir, vamos debater. Sully opta por uma abordagem um tanto quanto simples e intimista. A gente vai acompanhar de perto esse piloto que vive momentos de angústia após ter se tornado um herói. Ele atingiu o auge, todo mundo ama e o aclama, mas ele também é muito questionado. E esses questionamentos fazem com que ele viva uma espécie de briga interna. Ele não sabe se de fato tomou a melhor opção, mesmo que inicialmente ele estivesse muito convicto disso. Ele passa por programas de TV, entrevistas, encontra populares que o admiram pela rua. Isso é bem interessante, é uma construção que muito me agrada. Inclusive, eu adoro essas cinebiografias que são recortes e não se preocupam em contar toda a vida de uma pessoa. Imagina, gente, a gente vê o Sully na escola de voo, depois a gente vê ele se encontrando com a esposa. Não, é um filme direto. A gente tem esse recorte pré-julgamento com as preocupações dele, a gente tem o recorte do julgamento e a gente tem os flashbacks do momento do acidente. E é muito interessante também como o Clint constantemente manipula esses blocos de ação do filme. Por muitas vezes, ele omite alguns acontecimentos, ele omite algumas cenas que só vão aparecer mais pra frente. Em especial, óbvio, no momento do acidente. A gente não vê ele na íntegra logo de começo. A gente vai o descobrindo aos poucos. Ele não entrega o ouro logo de cara. E é a partir dessa visão mais intimista do Sully que a gente pode falar dessa coisa que eu trouxe anteriormente do herói eastwoodiano. O Clint fez a sua carreira como ator vivendo O Homem Sem Nome, o grande herói dos faroestes, ou talvez o grande anti-herói dos faroestes. Essa é uma discussão tanto complexa. Ele formou muito do que foi o cinema dali pra frente, em especial na construção dos protagonistas. E ele trouxe muita ambiguidade para os mocinhos, os expondo a dilemas morais muito interessantes. E é justamente isso que Clint potencializa enquanto diretor. Protagonistas que precisam tomar atitudes, fazer escolhas, que colocam a sua moral à prova. Recentemente nós vimos isso de forma bem intensa em Jurado número 2, e aqui em Sully isso também aparece. É o homem comum exposto a uma situação adversa incrível que ele precisa contornar de alguma forma e com isso reforçar os seus valores ou quebrar, questionar aquilo que ele acredita em prol de algo maior. E assim como o Nicholas Hoult faz isso muito bem em Jurado número 2, Tom Hanks faz muito bem aqui em Sully. É uma das melhores performances de sua carreira, se não a melhor.
mesmo sendo extremamente sutil e discreta. Ele não tem aquele grande momento de explosão, aquele choro extremamente carregado que você olha e fala, nossa, isso é um Oscar bait. Não, muito pelo contrário. Sully é um homem muito reservado, muito contido, que comunica muito pelo olhar, e o Tom Hanks faz isso muito bem. Existem algumas sequências, inclusive, que ele contempla a cidade, ele contempla as pessoas, que me toca, que me emociona muito. É como se fosse ele vendo a realização do que ele fez, ele vendo as vidas que ele salvou. É uma coisa meio bonita e poética que eu adoro. E ele não precisa necessariamente falar sobre isso. Ele mostra em planos extremamente triviais. E já que eu falei da cidade, é muito interessante também como esse filme se utiliza do cinza e do azul. Vocês volta e meia me veem aqui no canal criticando os filmes cinzentos. A grande questão é que, como eu também já disse muitas vezes aqui no canal, técnica é meio. E você trazer um filme cinzento também pode funcionar se isso tiver um propósito narrativo, se isso fizer sentido para aquele filme. E cara, aqui em Sully faz total sentido. Afinal, Clint está se apropriando de certa forma de uma estética construída a partir de um acidente aéreo. O cinema se tornou tão cinzento e cínico, principalmente o cinema hollywoodiano, pós 11 de setembro. E aqui ele de certa forma faz um resgate a essa atmosfera, um resgate a essa identidade visual para a construção do seu próprio acidente, para a construção do seu filme. E aí ele traz a cidade bem acinzentada. As nuvens é tudo muito nublado. O azul aparece como uma espécie de reverberação dessa cidade nos personagens, mas ela em si é totalmente sem cor e quase sem vida. E eu digo quase sem vida porque o Clint também faz questão de mostrar o tempo todo a população, os populares, as reações e principalmente as vítimas quando a gente está falando da cena, do bloco do filme onde a gente está no acidente. E aí também é tudo por uma perspectiva muito crua, muito dura, da câmera na mão, bem tremida, nada de estabilização, com isso e sendo intercalado com planos mais gerais, mais amplos, mais parados, ou até acompanhando o avião de fora. É a estética que muito veio, como eu disse, do 11 de setembro. Quem estava mais próximo do burburinho, com o celular, com a câmera na mão, estava no caos. E a galera que estava acompanhando de forma mais distante, na transmissão, por exemplo, da televisão, estava lá, câmera no tripé, mostrando tudo sendo destruído, o mundo acabando. O mundo acabando, obviamente, entre aspas. E é justamente essa relação que ele busca evocar aqui. Cara, o Clint Eastwood é muito gênio, cara. Ele escreve, ele dirige, ele atua, ele compõe, ele produz. O cara é uma máquina. E pensar que em 2016 ele já era bem idoso. Se agora ele tá com 94 anos, pô, ele já era um senhor naquela época. E ainda assim entregou um filmaço muito robusto, com muita segurança, mas também muita sensibilidade. Ele tá tratando de eventos reais, eu não comentei isso aqui com vocês, mas é um filme baseado em fatos. E lidando com essas pessoas reais, é preciso um cuidado, é preciso uma sensibilidade. Ah, Luca, mas ninguém morreu no acidente, ele pousou no rio e salvou a vida de todas aquelas pessoas. Mas o trauma tá ali, a dor tá ali. Imagina a aflição de você achar que vai morrer. E essas pessoas ainda tiveram tempo de mandar mensagem para os familiares. Você então está impactando inclusive terceiros que viram aquelas mensagens de despedidas e não entenderam nada. O impacto de ver o seu familiar sendo resgatado no bar, cara, é muito forte. É preciso ter um cuidado e ele tem esse cuidado, inclusive ali para os créditos do filme, aquece o coração. E dessa forma a gente já vai para os finalmente e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Mais um daqueles que eu tento resgatar um filme não muito comentado hoje em dia para trazer uma discussão, dessa vez sobre o herói eastwoodiano. Então curte o vídeo aqui embaixo, deixa o seu comentário com a sua opinião, tanto sobre o vídeo, tanto sobre o filme, se inscreve ativando o sininho para receber as notificações e compartilha com todos os seus amigos, em especial aqueles que são cinéfilos, mas ainda não assistiram esse daqui. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!